hoje eu vim falar um pouquinho sobre fé, esperança e caridade. E se a gente falar que ela se restringe a algum capítulo, alguma coisa, a gente está não falando uma verdade, porque a base da nossa doutrina inteira é fé, esperança, caridade, amor. Se a gente olha o nosso evangelho, mesmo antes da nossa doutrina, com Jesus aqui, todos os seus apóstolos, a gente pega exemplos, eu trouxe um exemplo de Paulo para a gente falar um pouquinho mais para frente também. Todos eles realmente são baseados na fé, na esperança, na caridade. Isso tudo é amor. E Jesus nos deixou esse legado. E nós ainda nos debatemos diante de todas essas situações. Ainda relutamos em ter fé, em ter esperança, em praticar a caridade. E a gente vai falar de todos esses pilares aí um pouquinho mais para frente. Eu me baseei um pouquinho no capítulo 19 do Evangelho, que é o A Fé Transporta Montanhas. Tem lá a instrução dos espíritos, e tem o espírito José, que fala para a gente, de 1862, que a fé, mãe da esperança e da caridade. Só que é aquilo que eu falei, não tem nada que não seja sobre isso no nosso aprendizado todo, né? Não é somente esse capítulo. A gente tem a vida inteira com exemplos de amor e que a gente ainda deixa de seguir. Esses 3 pilares que a gente diz, né, a fé, a esperança e a caridade, são os pilares mais importantes para o nosso equilíbrio. Eu não estou deixando o amor de lado não, tá, gente? Porque o amor está aí, ó, acima disso tudo. Então, mas assim, nós vamos falar hoje bastante disso. E a gente ainda, como eu falei, tem ainda aquela coisa de ser resistente. A gente vive num mundo em que ainda está carente de fé, de esperança e caridade. Nós mesmos, quantas vezes a nossa fé titubeia? Quantas vezes a esperança esmorece? E quantas vezes a caridade não vai longe? Não passa ali da porta do centro, porque aqui dentro está todo mundo bem, né? Passou ali da porta, já tomou fechada, já furou pneu, já fez tudo, já sai ali. Acabou. Então a gente precisa realmente parar e olhar um pouquinho mais para dentro da gente. E é aí que eu trago o exemplo de Paulo para todos nós. Paulo traz para a gente uma vasta experiência, vivência, entrega dele completa e irrestrita a Jesus. Tanto que ele mesmo diz, né, que não é mais ele que vive, mas sim o Cristo que vive nele. Então a gente tem, eu não vou dar spoiler, tá? Tá bom, da palestra de domingo, mas eu trouxe só um pedacinho aqui da primeira epístola de Paulo, que é a palestra que o Ayrton vai trazer para a gente no domingo, né? Mas eu trouxe só um pedacinho aqui, e aí ele mostra, né, onde ele condensa os valores essenciais dos seguidores de Jesus. E ele termina o capítulo 13, ali da primeira epístola aos Coríntios, falando, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas 3, mas a maior delas é a caridade. Muitas vezes a tradução usa o sentido, que não usa caridade, mas usa como o amor. Mas caridade é amor, fé é amor, esperança é amor. Basta com que a gente vá em frente. E esses 3, como eu estava falando, né, são as 3 virtudes fundamentais, divinas, que refletem realmente o divino em nós. Os católicos chamam essas 3, a fé, a esperança e a caridade, de virtudes teologais.
Olha para o professor. Mas e para a gente, elas são, assim, virtudes fundamentais para que a gente sinta realmente o divino em nós. E Paulo foi aquele que trouxe um exemplo, porque todo mundo sabe o passado dele como Saulo. Quantas vezes a gente já estudou o livro aqui? Quem era Saulo? E quem ele se tornou? Quem Paulo se tornou? Então ele foi para a gente realmente o exemplo da captação expressa do amor de Jesus. Aquele amor de Jesus que a gente chama de amor ágape, que é o mais puro amor, aquele amor irrestrito. E ele coloca aqui, nesta ordem de fé, esperança e caridade. E se a gente for ver em vários... E olha que, assim, se a gente for falar disso daqui, tá lá atrás, muito antes da doutrina espírita surgir, né? Tempo de Jesus aqui. Logo depois de Jesus. E aí, quando vem a doutrina espírita, ele vem trazendo também em todos os trabalhos, as psicografias, o evangelho, esta mesma ordem de fé, esperança e caridade. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Lá atrás, no início lá do Espiritismo, se a gente pega a Revista Espírita de fevereiro de 1862, num pedacinho que está lá, Ensinos e Dissertações, ela é nessa mesma... Tem três mensagens ali de espíritos que foram dados exatamente nesta ordem. A fé, a esperança e a caridade. São textos pequenos, são textos lindos, que vale a pena buscar lá na Revista Espírita. Você acha isso na internet, em qualquer lugar, tá? Só fazer a busca lá no Google, nosso amigo Google. E eu trouxe um trechinho de cada uma delas para a gente começar a falar um pouquinho delas. Aonde na fé, o Espírito coloca ali que sou a irmã mais velha da esperança e da caridade. Chamo-me fé. Sou grande e forte. Olha como a gente sente. Será que a gente sente a fé grande e forte mesmo? Aquele que me possui não teme nem o ferro, nem o fogo. E é a prova de todos os sofrimentos físicos e morais. Onde está a nossa fé? Irradio sobre vós um facho cujos jatos cintilantes se refletem no fundo de vossos corações. E vos comunico a força da vida. Dizem entre vós que transportam montanhas. Eu, porém, vos digo, venho erguer o mundo, porquanto o Espiritismo é a alavanca que me deve auxiliar. Uni-vos a mim, olha o convite. Unir-se à fé. Venho convidar-vos. Eu sou a fé. Sou a fé. Moro na esperança. Moro com a esperança, a caridade e o amor nos mundos dos espíritos puros. No mundo dos espíritos puros. Esse é um trechinho que eu tirei dali, tá? E olha o que já traz pra gente do que é a força da fé. Que a gente vai continuar falando um pouquinho mais pra frente. Da esperança, o Espírito coloca: meu nome é Esperança, sorrio a vossa entrada na vida. Sigo-vos passo a passo e não vos deixo, senão nos mundos onde para vós se realizam as promessas da felicidade, incessantemente murmuradas aos vossos ouvidos. Sou vossa amiga fiel. Ela está sempre com a gente percebe ela com a gente. Não repilais minhas inspirações. Eu sou a esperança. Quantas vezes a gente tem assim uma inspiraçãozinha que a gente não sabe nem de onde vem? Tomo todas as formas para me aproximar de vós. Sou a estrela que brilha no céu, no azul. O cálido raio do sol que vos vivifica. Embalo as vossas noites com sonhos alegres. Expulso para longe as negras preocupações e os pensamentos sombrios. Guio os vossos passos para a senda da virtude.
Acompanho-vos nas visitas aos pobres, aos aflitos, aos moribundos, e vos inspiro palavras afetuosas que consolam. Não me repelais, eu sou a esperança. A gente não vive sem esperança, gente. Né? A gente precisa dela. E mais pra frente a gente vai falar como está dentro da gente isso tudo. E o texto sobre a caridade, o Espírito coloca num trechinho, eu peguei do meio lá, tá? Segui-me. Conheço todos os infortúnios, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as aflições que assediam a humanidade. Sou a mãe dos órfãos, a filha dos idosos, a protetora e sustentáculo das viúvas. Penso nas chagas infectadas, curo todas as doenças. Não estou falando de doenças físicas aqui, muito menos o espírito, né? Dou roupas, pão e um abrigo aos que não têm. Subo as mais miseráveis águas furtadas, as mais humildes mansadas. Bato a porta dos ricos e poderosos, porque onde quer que viva uma criatura humana, sempre existirá, sob a máscara da felicidade, as mais amargas e acerbas dores. Quer dizer, ninguém está imune à dor. Não é porque você é mais abastado financeiramente que espiritualmente você não está sofrendo mais. Quão grande é a minha tarefa! Não poderei cumpri-la se não vierdes em meu auxílio. Olha o Espírito nos convidando para que a gente vá lá, porque a caridade precisa da gente para ser cumprida. Vinde a mim, eu sou a caridade. Então eu quis trazer esses 3 trechinhos para a gente pontuar algumas coisas e trazer para dentro da gente isso. Qual a reflexão que nós vamos fazer disso tudo? A gente precisa refletir, meditar sobre esse triângulo de forças divinas que Jesus tanto nos ensinou tão bem, né? E que a gente ainda fica aqui assim, como fazer? Titubeia da fé, não tenha esperança. Caridade? Para quê? Eu sou um coitado, eu que preciso que façam para mim? E a gente não olha para dentro da gente, que nós, sim, somos uma centelha divina. A Estela falou muito bem na palestra de domingo, para quem assistiu, da força interior que nós temos. E nós temos essa força. Só que muitas vezes o que a gente faz? A gente abafa aquela forcinha ali, por comodismo, seja pelo que for. Mas não podemos, porque nós somos. Jesus, por onde passou, espalhou a fé, a esperança e a caridade. Porque nós também não podemos assim agir. Então eu faço a pergunta para vocês, para a gente levar para casa, uma lição de casa mesmo, né? Como eu tenho estado em relação à fé? Ou melhor, o que eu entendo por fé? O que a gente chama? O que é fé para a gente? É parar ali, nos momentos, fazer uma oração e aquilo é minha fé? Como tem estado a minha esperança? Uau! Eu estou esperançoso ou eu estou esperando alguma coisa? É diferente, a gente sabe disso. Como eu tenho me portado para com a força divina da caridade? O que eu tenho feito? Não é só caridade material, muito pelo contrário. A caridade material é uma extensão. Mas a gente tem a caridade para conosco. Eu já fiz uma palestra sobre isso. Do como a gente se olha, do como a gente se vê. Né? Isso tudo habita em nós. Mas a gente está utilizando essa força divina que a gente tem? Ou a gente está cada vez mais esmurecendo com as dificuldades do mundo exterior?
Jesus não estava imune das dificuldades do mundo exterior. Naquela época, quantas vezes ele entrou em leprosários que todo mundo repelia, jogava as pessoas na rua, gente de família era jogado na rua porque estava com lepra e ele não deixou um. As caminhadas todas dele pelo deserto, ao sol, ao frio e tudo, não tinha carro com ar-condicionado? Nós temos. Dormindo do jeito que ele dormia, em cabanas, né, montadas ali, aqueles acampamentos. Nós temos as nossas casas. Olha quanto a gente tem de material que ele não tinha na época, e nunca foi a falta do material que fez com que ele deixasse de praticar a fé, o amor e a caridade para com todos. De amar incondicionalmente a todos. A gente não pode deixar essa chama desse amor que tem dentro de nós, porque nós somos centelhas divinas, se apagar. Jesus nos trouxe esses pilares com tanta maestria, sem colocar nenhuma dificuldade no caminho dele, apesar de ter tantas. E a gente que tem muito mais, que já tem o conhecimento que ele nos trouxe, às vezes está tão inerte. Então a gente precisa mesmo deixar com que essa chama cada vez aumente mais. E essa chama contaminar as outras, a gente levando um pouquinho de nós para todos os que convivem conosco. Como eu falei, nós somos luzes e precisamos abrir as comportas do nosso coração ao fluxo da vida para mantermos a chama da fé, a chama da esperança acesa por onde passarmos. Olha a responsabilidade que a gente tem. Nós somos isso. Porque Deus nos criou puros. A gente é que dá as desviadinhas aí pelo caminho, né? O nosso livre-arbítrio nos deixa. Mas mesmo assim, a centelha divina existe dentro de nós, né? Olha a responsabilidade. A gente pode, se você pega, gente, uma vela, tem aquela escuridão toda. Se acendeu uma velinha, uma chama, ela vai iluminar o ambiente. Se a gente está aqui com essas luzes todas apagadas, telões apagados, vem alguém aqui e acende uma vela. Olha a luz que vai ser. Olha o que nós podemos fazer a tantos lugares que precisam desta luz. E vou dizer que nós somos privilegiados, sim, porque nós conhecemos Jesus. Nós estudamos Jesus. E depois de Jesus ainda veio essa doutrina, sustentando todos os seus ensinamentos e trazendo para a gente ainda mais e deixando Jesus vivo, eterno entre nós. Então a gente tem realmente que agradecer por sermos esta força, esta luz com que a gente pode levar por onde passarmos, né? Sermos uma influência que leva, que anima e que edifica. É isso que a gente precisa ser. Não adianta eu chegar numa roda de fofoca e continuar fazendo a fofoca, fofoca, fofoca. Vamos desviar o assunto? Vamos trazer alguma coisa edificante ali naquele momento? Vamos virar um pouquinho, virar a nossa chave e perceber que Jesus está em nós, que Deus está em nós e que é isso que a gente precisa. Vivenciá-los o tempo todo. Não podemos deixar esses 3 pilares, essas 3 forças que Jesus nos traz, além do amor, óbvio, apagados dentro de nós. Adormecidos, não podemos. A gente realmente tem que ter e dar um sentido na nossa vida baseado na fé, na esperança e na caridade. Né? A fé é a força da vida. Né? E não é aquela fé, como eu falei antes, somente associada à crença. A fé é muito mais do que crença. A fé divina habita em nós e ela tem que ser
ativa. A gente precisa disso. Olha só o que a gente tem. É a força que vibra em todas as coisas, palpita em todos os seres, é a força que alimenta os movimentos da vida. Então, quando a pessoa pensa que fé é somente crença, ela está muito enganada. E a gente tem que ter exatamente isso. A força da vida, a fé, nos impulsionando e fazendo com que a gente seja ativo nela. E o ser ativo na fé não é o ser ativo num templo religioso, num centro espírita, onde for. É ser ativo o tempo inteiro. Levando esperança, levando amor. É o poder, a fé é o poder que nos impulsiona a seguir em frente. E Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida, né? Que ela é a mãe de todas as virtudes que vos conduzem a Deus. É a base da regeneração. Olha só. José, naquele trecho que eu falei do Evangelho, né, do capítulo 19, ele diz que a fé é a mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. Ela desperta em nós nobres instintos que conduzem ao homem de bem. Quantas vezes a gente já veio e já falou das virtudes morais que o Evangelho nos traz, o Livro dos Espíritos nos traz, tudo aquilo que nos conduz ao homem de bem. Então é muito mais que isso, muito mais do que só uma crença. É nos levar a ser um homem de bem. É uma fidelidade com o Criador, uma comunhão. E a fé, ela dá a luz a todas as outras virtudes. Quanto mais íntimo a gente está nessa relação com o Criador, com Jesus, mais nós refletiremos esses atributos que são deles e nossos também, e que muitas vezes a gente bota aquela máscarazinha e fala, não preciso disso. Mas a gente precisa. A fé nos abre horizontes. E quem vai nos dar a força para percorrer o horizonte, né, é a esperança. É muito difícil a gente não ter um sentido pelo que viver. Não ter algo pelo que lutar. E lutar aqui, eu não estou dizendo a luta. Eu estou dizendo lutar o bom combate que nos é pedido na doutrina. E qual é esse o bom combate? O seguir Jesus. O combater dentro de nós mesmos, muitas vezes, aquele homem velho, arraigado de defeitos, de manias, né? Que a gente precisa se renovar. É essa renovação que a gente precisa. E a esperança é o combustível para isso. É a força que nos alimenta nessa caminhada. Preenche a nossa caminhada de propósito e sentido. Sem esperança a gente não segue, gente. Né? Tem uma definição de Emmanuel, né, que ele diz que a esperança é persistir sem cansaço, buscando concretizar, alcançar o horizonte que vemos. Não adianta esperar sem caminhar. Então é assim, o horizonte existe. Como é que eu vou atingir lá? E qual é esse horizonte? Alguém sabe me dizer? Esse horizonte é aquele da vida eterna. Que é isso que a gente tem que carregar sempre conosco, para assim continuarmos a nossa vida, porque a nossa vida é uma. Nós temos encarnações, mas o nosso espírito é único. A gente passa pela Terra, vai saber por onde a gente já passou também, né? Antes de chegar aqui na Terra.
Quantos planetas a gente já não passou? Hoje a gente está aqui e vai saber para onde vamos na próxima? Mas a nossa vida é única. Nós temos encarnações para aprendizados, para evolução. E ele diz, para assim continuarmos a nossa vida, estendendo para além dos limites de uma encarnação. Então é o persistir mesmo. É o ser melhor amanhã do que eu fui hoje. É manter essa chama da esperança de que realmente eu vou conseguir. É trilhar o caminho. Isso é esperançar. Né? Prosseguir para o alvo, agindo no dia a dia. E a gente tem. Se a gente busca no Consolador, a questão 257, Emmanuel nos traz: a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? Ele coloca bem ali a diferença. A esperança é filha dileta da fé. Ambas são uma para a outra como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. Quando ele fez essa comparação da fé ser o sol e da esperança ser a lua, se a gente for ver, a gente percebe que a gente está sempre sendo iluminado. Seja no dia pelo sol, seja na noite pela lua, nós sempre temos uma luz a nos guiar. E isso nunca morre. Pode ter um diazinho nublado, alguma coisa, mas elas existem e estão ali. E a gente tem essa luz a nos guiar. E a gente sabe quem é essa luz. Representada aqui pela natureza, o sol e a lua. E essa luz é permanente em nossa vida. Então basta com que a gente realmente abrace essa luz. Que saiba que ela está ali, mesmo nos dias sombrios. Mas que ela está ali a nos iluminar, a nos guiar e fazer com que a gente não perca a esperança e siga realmente o caminho certo, que é o caminho do nosso Mestre Jesus, para a gente chegar de volta ao Pai. E ele traz a caridade também. A caridade é ela que dá sentido à vida. É concretizar a força da fé na forma de obras. A caridade é traduzir em frutos as sementes que a fé lançou. Quantas vezes, quantas sementes Jesus lançou pelo caminho? A própria música do início falou: tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Olha tudo que ele nos trouxe, todos os seus ensinamentos. É traduzir em virtude, força espiritual, em grandeza que contagia e inspira tudo que a fé e a esperança alimentaram e patrocinaram. Então, se a gente tem a fé e a esperança, a caridade está ali. Ela é para dar sentido a todos os nossos atos. Quando o propósito é feito de coração, amor, tá? Doar amor sem perguntar a quem, que era o que Jesus fazia, embalar os nossos gestos com valor espiritual. Aqui eu não estou falando de valor material. A caridade material é necessária? Sim. Muitos passam necessidades materiais muito grandes. Mas a caridade moral, a caridade espiritual, quantas e quantas vezes a gente vê a força da natureza agindo com caridade? Se a gente vê até assim, a árvore, a pessoa que podou a árvore naquele momento, a árvore foi lá de novo e deu frutos. Essa mesma pessoa pode se servir dos frutos da árvore que ela podou. Se a gente pega uma flor na mão e a gente esmaga essa flor, de uma maneira ou de outra, o aroma da flor a gente está deixando aqui pelo caminho onde a gente está passando. Então, a gente precisa realmente ser a força da fonte,
aquela fonte que a gente já conversou também em uma outra palestra, a fonte viva de Jesus, que serve a todos sem perguntar a quem está bebendo dessa água. E acata também, assim como Jesus, essa fonte. Se alguém vai lá e joga uma pedra, ela não devolve a pedra, ela lhe acata a pedra. Não tem aquela coisa da gente olho por olho, dente por dente, como naquela época. Pelo contrário, Jesus nos falou, quantas vezes, se lhe baterem numa face, ofereça outra. Então a gente tem que realmente olhar para dentro da gente e ver como que esses 3 pilares estão dentro de nós. Se nós estamos realmente ligados intimamente com Jesus. E eu trouxe aqui um trechinho também do Emmanuel, sempre o nosso Emmanuel puxando a nossa orelhinha aqui, trazendo a gente para a realidade aqui, né? Do Vinha de Luz, no capítulo 110, que se chama Caridade Essencial. Ele coloca, em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Aí mais lá para frente ele coloca, né? Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquem a caridade essencial, sem o que não podemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Olha a lição que ele nos traz. Trata-se da caridade de pensamentos, falarmos, agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós, assim como Paulo sentiu. Que caridade é essa? Muitas vezes, mais do que a caridade material, que está ali às vezes muito mais fácil para a gente agir, a gente precisa simplesmente de um sorriso, de um olhar fraterno, de um abraço gostoso, porque muitas vezes até aquela pessoa que está ali necessitando materialmente, ela está necessitando muito mais de sentimento, né? É estender a mão. Isso não tem custo, gente. Você não precisa ir no mercado comprar alguma coisa, isso está aqui dentro da gente. O sorriso, o abraço, isso a gente tem, está inato. E o quanto isso é muito mais valoroso, muitas vezes, para quem recebe, do que receber simplesmente alguma coisa material, né? E essa a caridade que a gente faz, ela traz para a gente um sentimento de felicidade muito grande, assim como o outro também. Porque é naquele momento em que os corações se tocam, no abraço, no sorriso, no sentimento, né? E é essa caridade que traz no coração essa água pura do Evangelho que a gente fala. E nós somos, sim, esses vasos cheios dessa água pura, dessa luz incessante. Então a gente precisa realmente colocar em prática e acreditar em nós mesmos, no quanto nós somos capazes, sim, de exercer a fé, a caridade, né, a esperança e a caridade. A gente tem tudo aqui. É o que eu sempre falo também nas palestras, nós já somos providos de tantas benesses, todos os dias, mesmo diante de alguns dias de dificuldade. E nós temos os maiores guias, que são os nossos livros da doutrina, que nos trazem tantos exemplos, tantos ensinamentos. Revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição.
Isso foi Paulo quem disse. E quando eu estava fazendo essa palestra, eu estava assistindo também, que todo mundo sabe que eu gosto muito de assistir o Arthur, toda essa juventude que traz para a gente, né, uns ensinamentos assim do fundo do coração, o Arthur Valadares. E ele, numa palestra que ele estava falando sobre fé também, ele coloca, né, da caridade, que é a força da vida, tudo, e ele trouxe, eu escrevi exatamente o que ele estava falando, que se a fé descortina o horizonte, se a esperança nos alimenta para a caminhada, a caridade é o rastro, o legado que deixamos por onde passamos, é o que embeleza e ilumina a jornada, são sementes lançadas por aquele que caminha. Isso ele falou numa palestra, e eu peguei exatamente o que ele pegou. E qual não faz o sentido com a música que o Walter colocou antes da palestra para a gente? Olha o rastro que Jesus deixou para a gente. E eu termino aqui pedindo para que a gente realmente reflita, né? Como está a nossa relação mais íntima com o nosso Mestre diante da nossa fé, da nossa esperança e da nossa caridade. O que nós temos feito de nós mesmos para buscar essa intimidade com Jesus? A gente precisa refletir nesses atributos, refletir e usá-los, colocar em ação, agir. Porque não adianta a gente ter o conhecimento e guardar para a gente. A gente tem que, sim, espargir como Jesus fez. Deixar, sim, o rastro por onde a gente passou. E que esse rastro seja de fé, de esperança, de caridade, de muito amor a todos. Porque a gente sabe que quanto mais se dá amor, mais amor se possui para doar. Porque é um movimento cíclico. Não tem fim. E é aí que eu peço. O amor não tem contraindicação. Pelo contrário, é o remédio para todos os males. Obrigada, gente.